Então aqui, ó, dou um Enter. E ele já me deu o total aqui. Mas isso torna-se interessante quando eu trabalho com filtro. Se eu filtrar aqui agora, para mostrar apenas os gastos com o supervisor. Desmarquei analista, desmarquei vendedor. Ora, verifiquem aqui, ó, que ele já me deu 3.200. Então o total disso aqui, eu tenho 2 supervisores e a soma dos dois totalizaram aí 3.200. Então, ó, eu faço subtotal e depois associo ele ao filtro. Quando eu filtro, ora, eu posso usar outro subtotal? Sim, vou limpar esse filtro aqui. Eu quero que ele conte agora. Então eu vou colocar aqui uma contagem por cargo. Vou usar a contagem. E vou chegar aqui e vou escrever igual sub, né? Então, ó, subtotal. E aqui tem a função. Quantos tem? Conta e valores. Clico 2 vezes aqui, ó. E o número 3 corresponde a conta e valores. Ponto e vírgula. Eu quero saber quantos tem aqui. Conte. Então, ora, ele está dizendo que tem 6, é verdade? Sim. 3 e 3, 6. Então eu tenho 6. Mas na hora, claro, que o banco de dados é pequeno, né? Mas eu tenho um banco de dados com 500 funcionários. Eu quero saber quantos analistas tem. Então observe que eu usei o subtotal aqui e usei aqui também. Então aqui, ó, quando eu filtrar agora, vou filtrar por cargo, para que ele me mostre apenas o analista. Eu quero saber quanto vou gastar com o analista. Olha, R$ 1.900. E quantos analistas tem? Por quê? Porque aqui eu usei o subtotal, né? 3 corresponde à função conta e valores. Então estou dizendo para ele, conte quantos valores tem de C2 a C7. E na outra função aqui, ó, subtotal, estou dizendo para ele, o número 9 corresponde à função soma. Então estou dizendo para ele, soma os salários de D2 até D9. Então nós vamos aqui, ó. E aí fica interessante quando eu uso o filtro. Vou limpar esse filtro aqui, ó, e vou mais uma vez filtrando por cargo. Eu quero saber quantos supervisores, quantos vendedores eu tenho. Vou desmarcar aqui, ok. E ele me diz, olha, que eu tenho 3 vendedores e que eu estou gastando com os 3, 2.100. Então o recurso da função subtotal associada ao filtro torna a lista muito interessante. E é importante eu fazer uso desse recurso. Facilita e para uma impressão, para uma consulta rápida, eu vou ter isso aí associado ao filtro. Então, ó, vou limpar. Vamos falar aqui, só para finalizar, antes de começar a falar da atividade, a falar sobre o filtro avançado. Bom, uma das vantagens, eu vou tirar esse filtro aqui, tá? Vou desmarcar o filtro. Uma das vantagens do filtro em relação, vou mover para cá, em relação ao filtro avançado, é que no filtro avançado eu posso trabalhar com vários recursos. Como assim? Eu posso aqui, tá? Estabelecer que ele pegue para mim, que ele traga para mim, vou mudar só os nomes aqui, tá? Tá aqui eu tenho o ano, 1900. Deixa eu colocar aqui só. Bom, então eu quero, por exemplo, aqui, que ele vá buscar, vamos colocar aqui alguns estados, vou acrescentar o campo estado aqui, colocar alguns estados aqui, Pernambuco, bom, eu acrescentei o campo estado aqui, eu podia filtrar a minha lista no local. Outra vantagem do filtro avançado, em relação ao filtro que acabamos de ver. O filtro avançado permite que eu possa usar para cada campo um critério. Eu quero que ele filtre para mim todo funcionário do estado de Pernambuco que ganha menos que R$1.000. Todo funcionário, todo analista que é de Pernambuco que ganha menos que 1.000. Então eu posso utilizar vários campos. Para isso, eu tenho que fazer o Excel entender que eu tenho uma lista, que eu tenho critérios relativos a essa lista e o que eu quero fazer em relação a isso aí. Vamos por um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui o campo Estado e vou colocar aqui o campo S bruto. Vou colocar aqui o Estado como sendo Pernambuco. Então, de Pernambuco, eu tenho pessoas que ganham, né? Nós temos aqui, ó, pessoas de Pernambuco que ganham, né, menos que 1.000 e que ganham mais que 1.000.
Mas a partir do momento que eu coloquei aqui, ó, PE, o que é que a Excel vai entender? Ele vai entender que na lista que tem os campos Estado e Salário Bruto, não importa quem é a pessoa, não importa qual o seu código, não importa quanto ganhe, nem o Estado, mas importa o Estado. Essas pessoas têm que ser, na hora que eu filtrar, tem que ser de Pernambuco. E como é que eu faço isso? Bom, posso selecionar a lista ou não, tá? Posso estar numa célula vazia. Eu vou para filtro avançado, dados, filtro avançado. Ao clicar aqui, verifique que ele foi lá e já marcou um banco de dados, ó. Isso nem sempre é assim, tá? Mas ele entendeu que meu banco de dados vai do A1 até o D7. Ora, mas se tivesse uma lista errada, vou deletar, posso reduzir aqui, ó, selecionar manualmente. É importante que você passe para o Excel aonde está a sua lista. Então, ó, a ação é o seguinte, eu posso filtrar a lista no local, ele vai ocultar os dados que não são referentes ao critério, ou posso copiar para outro local. Vamos aprender primeiro filtrando a lista no local. E aqui eu tenho um intervalo de critérios. Ora, eu já passei para o Excel qual é a minha lista. Agora eu tenho que dizer para ele qual é ou quais são os critérios que eu vou trabalhar. Quais são os critérios? O critério é o quê? O campo que eu usei ou os campos que eu usei. E os critérios. Bom, como aqui não tem nada, eu podia pegar só isso aqui, ó. O título, que é o rótulo, mais o critério. O que é que eu estou dizendo para o Excel? Filtre no local essa lista com base nesse critério. Que critério? Pessoas do estado de Pernambuco. Mais abaixo ele fala, somente registros exclusivos. Isso quer dizer o seguinte, que se houver uma duplicidade, se eu tiver numa lista, Ana ganha 2.000 de Pernambuco, Ana ganha 2.000 de Pernambuco, Ana novamente. Então, na hora que eu filtrar e marcar aqui, somente registros exclusivos, ele só vai mostrar a Ana uma vez. Agora, o que é que ele considera como registro duplicado? Todos os dados têm que ser iguais. Se eu botar Ana Pernambuco 2000 e colocar Ana Pernambuco 1500, já é diferente. Então ele não vai considerar como registro duplicados ou em duplicidades. Então somente registros exclusivos permite que se uma lista houver linhas duplicadas, que ele só traga uma para cada linha daquela. Então eu posso desmarcar aqui. E agora disse, né? Filtre no local. Ok. Então verifico aqui, ó. Tá? Deixa eu só mostrar aqui, limpar. Bom, o que houve aqui? Então vamos só chegar aqui. Vou colocar aqui, tá? O campo Estado. Jogando para cá. E vou copiar aqui Pernambuco para cá. Ora, eu vou para o filtro avançado. Ok? Então veja que agora já não trouxe a lista, né? Porque estava em um local diferente. Então vou dizer para ele, aonde está a lista? Então vou trazer aqui, seleciono a lista. Posso selecionar antes ou nesse processo. Vou passar para ele o intervalo de critérios, que é sempre o rótulo mais o critério. A ação, o que eu quero que ele faça? Que ele filtre no local. A lista, que vai do A2, do A1 até o D, até o E7. E o critério, que é o campo aqui, ó. Então agora, o que eu verifico? Que ele filtrou, né, da minha lista, ele só deixou exibindo aqueles do estado de Pernambuco. Aí você pode dizer, mas com filtro eu posso fazer isso? Pode. Com outro filtro eu posso. Mas será que eu poderia copiar aqui esses 3 itens para cá? Com o filtro não, com o filtro avançado sim. E será que eu poderia pedir? Em Pernambuco eu tenho Tiago que ganha 1.900, eu tenho Pedro Silva que ganha 700 e José Alves que ganha 700. Só que eu só quero os de Pernambuco que ganham menos que 1.000. No outro filtro eu teria dificuldades. Mas aqui, ó, eu vou limpar esse filtro e vou acrescentar o salário bruto. Vou copiar para cá, vou colar aqui e vou trabalhar com o comparador. Eu quero, ó, menor que 1.000. Olha, você vai entender aqui agora. Quais são os critérios? Tem que ser do estado de Pernambuco e tem que ganhar até R$ 999. Se eu quiser que o 1.000 também entre no processo, eu vou aqui e boto menor ou igual a 1.000. Aquela história das funções, né? Operadores de comparação, menor igual, menor que, maior que, diferente, igual. Posso utilizar aqui. Qual o critério agora? Eu quero todos de Pernambuco, ele vai procurar no campo Estado quem é Pernambuco, e no campo Salário Bruto, que ganhe menos ou igual a 1.000. Não importa qual é o seu cargo, nem qual é o seu nome, mas obrigatoriamente tem que ser de Pernambuco. Então eu posso ter para cada campo um critério. Essa é a outra vantagem do filtro avançado. Bom, trazendo para cá, eu vou agora para
filtro avançado. Ó. Guia dados, filtro avançado. Ele pede uma lista, a minha lista não é esta, eu vou pedir para filtrar no local, tenho que passar para ele a lista, então aqui, ó, diminuo e digo que a lista é essa aqui, ó, do A1 até o E7, e ele pergunta pelo critério, né? Então vou apagar aqui. Por que vou apagar? Porque o critério mudou. O critério agora vem daqui até aqui.